Bom, eu acho que pensar em termos políticos, de forma geral, né, eu acho que essa pesquisa me leva para dois caminhos, né? Um que é, primeiro, importante frisar, o objetivo da pesquisa no pós-doutorado é pensar as organizações políticas, estrito senso, né, de trabalhadoras domésticas, durante esse chamado intervalo democrático. Então, tem vários nomes para dar a esse contexto, né, de 45, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, até a década de 60, 64, né, com o golpe e a ditadura militar que veio logo depois. Então, a minha preocupação geral é, no projeto, pensar a organização política dessas trabalhadoras em associações, né, e organizações que dialogaram com outros grupos políticos, com movimentos sociais, mais notadamente o movimento negro, o movimento feminista e partidos políticos. Então, na pesquisa, já tenho vestígios de que houve participação de trabalhadoras domésticas no Partido Comunista, que foi o partido que eu estudei, né? E há vestígios também dessa participação no movimento negro lá da década de 40, 50. Então, a gente vai buscando, né, esses vestígios em fontes que estão muito pulverizadas, vamos dizer assim, mas eu estou nessa busca de, pelo menos, construir, né, porque é um ano de pesquisa, então a gente vai cheio de objetivos, vamos dizer assim, e o tempo vai, enfim. Mas eu estou tentando, pelo menos, levantar dados e organizar um banco de dados sobre essas organizações de trabalhadoras domésticas. Mas, para além dessa questão mais específica da pesquisa, né, de pensar essas organizações, as articulações que elas tiveram, eu acho que essa pesquisa tem uma dimensão política muito importante de forma geral, desde o tema. Então, eu acho muito emblemático e importante que estejamos aqui hoje, né, como refletindo sobre o Dia da Trabalhadora e do Trabalhador a partir desse tema do trabalho doméstico, né? E eu acho que essa é uma dimensão política importante porque nos leva a pensar o trabalho doméstico em si, não apenas esse trabalho doméstico profissional, vamos dizer assim, que é esse trabalho realizado por trabalhadoras em troca de salário, né? Que é o que deveria ser, e a gente vê aí várias reportagens que não é bem, né? Que a gente está longe de conquistar o mínimo, que é o salário para todas as trabalhadoras, ou trabalhadoras que trabalham como diaristas, enfim. A gente tem esse campo do trabalho doméstico, mas a pesquisa tem me levado a refletir também sobre o trabalho doméstico realizado por nós, mulheres, o trabalho doméstico das donas de casa. É difícil quando a gente tem outra profissão, quando a gente, digamos, trabalha fora, assumir essa identidade de dona de casa, muito, e principalmente quando não somos casadas ou quando não somos mães, mas politicamente essa pesquisa tem me levado a refletir sobre esse trabalho que recai quase que naturalmente sobre mulheres. E a refletir sobre como é que esses trabalhos se interconectam. Ou seja, o trabalho doméstico não remunerado das donas de casa e o trabalho doméstico remunerado das trabalhadoras domésticas. E por que eu digo isso? Porque quando a gente vai estudar trabalhadoras domésticas no Brasil, é muito comum a gente relacionar a precarização desse trabalho, do trabalho profissional das domésticas, à escravidão. Né? A escravidão tem servido de base para explicar essa precarização do trabalho doméstico profissional. Só que, como já vem sendo apontado por pesquisas, pensar só a escravidão não basta. Até porque a gente percebe que essa precarização do trabalho doméstico é um aspecto global. Né? E nem todas as sociedades passaram por esse processo de escravização, né? Como o que a gente tem chamado de mundo atlântico. Então, tem outras dimensões que nos ajudam a entender, ou que a gente, pelo menos, se pergunta, né, o porquê esse trabalho é tão desvalorizado, tão invisibilizado. Um trabalho que é a base de quase tudo. Afinal, uma casa limpa, uma universidade limpa, uma empresa limpa, arrumada, organizada, um hospital, para ele funcionar bem, por trás dele tem uma série de trabalhadoras que vão cuidar justamente da limpeza, da organização. É um trabalho extremamente invisibilizado, silenciado, não visto, e não visto também como um trabalho que movimenta a economia. Né? Então, isso, para a gente pensar a precarização do trabalho doméstico, uma outra dimensão importante é a dimensão de gênero. E a gente, como a história nos permite perceber que
Até o que a gente vive como se fosse natural não é natural. O trabalho doméstico como coisa de mulher, ele tem uma construção histórica também. Nem sempre foi assim. Quando é que se torna? Por quê? E qual a relação disso com a precarização, desvalorização e silenciamento acerca desse trabalho, né? Inclusive no campo da historiografia. A gente passa aí, para a gente pensar a história política do Brasil, por exemplo, quando é que a história política leva em consideração a organização das trabalhadoras domésticas como um movimento político? Né? Então, assim, eu pensei o campo da história política, mas poderia refletir sobre outros, inclusive os estudos de gênero, né? Quando é que a gente pensa a atividade das trabalhadoras domésticas e a luta por direitos dessas trabalhadoras, quando para refletir, por exemplo, sobre a história do feminismo no Brasil, né? Só alguns exemplos, assim, pensando alto, para a gente refletir sobre a importância política, né, do tema em si, mas é um tema também, quando a gente vai investigar, a gente vai perceber as dimensões políticas desse movimento. Né? Como eu disse, eu pensei mais o movimento organizado, mas a gente tem outras formas de resistência. Tem um trabalho recente, o nome do autor é Maurício, eu esqueci o sobrenome, peço desculpas, e eu acabei não anotando, que ele vai estudar também as trabalhadoras domésticas em Porto Alegre, entre as décadas de 40 e 60, salvo engano, e ele vai mostrar a luta por direitos das trabalhadoras de Porto Alegre acessando a justiça, né? Tanto trabalhista quanto a justiça comum em busca por direitos. Enfim, a gente pode pensar essa luta por direitos aí a partir de várias dimensões.